Boa noite. Voltamos com as nossas Pocket Lives e hoje vamos de perguntas e respostas. Vou guardar aqui a colega Betânia para entrar para a gente começar a responder as perguntas que são mais enviadas para a gente, né? Boa noite, Betânia. Acabei de enviar aí o convite para você. Opa, Oi. esse fone está aqui com uma vibração no pé do meu ouvido. Não tiram. Vamos lá. Tudo bom, Tudo Alex? certo. Boa noite, Rede Filho. Entrou aí. Então, vamos responder umas perguntinhas aí que normalmente mandam pra gente, né? A gente vai compilando até que a gente faz uma live de perguntas e respostas. Quem tiver perguntinhas para mandar, pode ir mandando, né? Pode ir mandando pelo nosso direct que a gente vai juntando. Raquel, boa noite. E vai respondendo, né? Sempre uma vez por mês, duas vezes por mês, a gente faz aquela live de respostinhas de casos concretos, né? Isso. Vamos lá, né, para primeiro então, adiantar. Boa noite, Vamos. Josiane. É possível a uso capião extrajudicial de uma vaga de garagem? Ó, Josiane é nossa aluna, né? Isso. Boa noite, Josiane, tudo bom? É possível? Se é possível o uso capião extrajudicial de uma vaga de garagem? Sim, é possível. É possível o uso capião extrajudicial de uma vaga de garagem. É importante, na verdade, a pessoa tem que saber se cabe o uso capião daquela vaga de garagem, né? Porque o uso capião extrajudicial é bom a gente lembrar aqui para as pessoas que o uso capião extrajudicial é uma forma, né, de você procedimentalizar a sua declaração de uso capião. É uma forma de desjudicialização, né? Que deu muita força no nosso ordenamento jurídico de 2015 para cá, e na verdade é uma forma de você instrumentalizar a sua declaração. Se é possível o uso capião de uma vaga de garagem, na verdade você tem que analisar em concreto. É possível o uso capião de uma vaga de garagem? É possível. Se é possível o uso capião de uma vaga de garagem, é possível você se utilizar da forma extrajudicial, né? A questão aí em relação à vaga de garagem, aí já tecendo comentários, Alex, em relação à possibilidade ou não de uso capião de uma vaga de garagem, é que o que tem que ser analisado, na verdade, é como essa vaga de garagem ela está, né? As pessoas fazem muita pergunta em relação a isso, porque na maioria das vezes, ao entendimento assim, olha, posso usar capião uma vaga de garagem? Na verdade, sempre muito ligada à situação de que a vaga de garagem é do condomínio e que aí seria um bem Em comum. em condomínio, né, de todos os condôminos, diríamos assim. A primeira coisa que a gente tem que falar em relação à questão de uso capião de bem em condomínio, e aí se aplica para várias situações também de condomínio, como, por exemplo, imóveis. Jana que entrou aí, boa noite. Imóveis em condomínio, por exemplo, um imóvel que foi transmitido no momento da abertura da sucessão, né, pelos herdeiros. Ele está em condomínio, naquele condomínio até que haja divisão. Ou então ele vai ficar em condomínio para sempre, porque era um bem só, que fisicamente é impossível você dividir. Bens que são de um condomínio mesmo, tipo de um condomínio edilício. Então, tem determinadas áreas que são áreas comuns, que são áreas do condomínio. Bens que são. E aí é uma situação um pouco diferente das áreas que são comuns do condomínio, mas bens que são de pessoas, por exemplo, o próprio escapião familiar, na verdade, a pessoa tem uma propriedade de condomínio. Né? A Isso. pessoa tem uma propriedade de condomínio, o escapião familiar que você falou aqui. A pessoa tem um bem em condomínio com outra pessoa. O que a pessoa precisa saber?
Para você usufruir um bem que você tem em condomínio com outras pessoas, você tem que ter, por determinado tempo, uma posse exclusiva daquele bem. Uma posse exclusiva que seja uma posse apta a gerar direitos reais pela via da usucapião. Ou seja, posse com ânimos domini ou com ânimos de outro direito real, né? Que você está buscando. A gente já falou aqui várias vezes. A gente não se adquire só propriedade pela via da usucapião. Posse contínua, ininterrupta, mansa, pacífica, por determinado tempo que você vai da espécie que você vai utilizar. Pode ser 2 anos, no caso da usucapião familiar, até 15 anos, no caso da extraordinária. A questão da vaga de garagem, se a pessoa pode ou não usucapiar vaga de garagem, é que assim, depende de como... para você poder identificar se é possível ou não, você tem que identificar primeiro se aquela posse realmente é uma posse apta a gerar direitos reais. A questão se ela vai ser pela via judicial ou pela via extrajudicial, isso aí independe, Alex. Né? Na minha opinião, isso aí independe. A questão é, você pode usucapiar uma vaga de garagem que, na verdade, ela está na matrícula de um outro imóvel, né? Você, durante um tempo, você utiliza aquela vaga de garagem até que você constitui todos aqueles requisitos e ela tem como proprietário um outro condômino, né, que está na matrícula de um outro imóvel. Tem vaga de garagem que tem matrícula própria e que alguém adquiriu essa vaga de garagem. Então, o seu requerido é aquela pessoa ou que adquiriu a vaga de garagem individualmente, ou se a vaga de garagem está numa outra matrícula de um outro condômino, o seu requerido vai ser aquele outro condômino. Ou tem pessoa, ou tem situações de usucapião de vaga de garagem em que você, na verdade, vai estabelecer quando a vaga de garagem é do condomínio. Então, é de todos. E aí a gente tem 2 situações, né? A gente tem 2 situações que são situações que eu acho que existe... Uma situação, eu acho que existe uma dificuldade muito grande. Porque eu acho que existe uma dificuldade muito grande, não é pelo fato de ser de garagem ou não. Existe uma dificuldade muito grande de você comprovar que você exerceu essa posse apta a gerar direitos reais pelo tempo necessário, que é aquele caso, por exemplo, quando a vaga dos condomínios é um sorteio, há um rodízio da utilização das vagas, né? Então, assim, isso é bem complicado porque, na verdade, existe um ajuste, existe um acerto que te possibilita utilizar aquela vaga. Então, na verdade, você não está utilizando aquela vaga porque você tem um ânimo de ter um único dono daquela vaga. Na verdade, existe numa convenção de condomínio ou numa situação assim que você ajustou para usar aquela vaga e tem outras pessoas nesse ajuste, né? Agora, tem uma outra situação que é bem interessante também, Alex, que aí eu acho que é plenamente possível também, que é aquela situação dos apartamentos térreos. A gente sabe que tem apartamentos térreos que existe a possibilidade da pessoa do apartamento térreo acabar utilizando uma parte que seria do condomínio. E a gente já viu muitos casos na prática em que aquela pessoa do térreo ela acaba agregando parte do condomínio, né? Ela acaba agregando parte do condomínio, que seria do condomínio inicialmente, a sua utilização única e exclusiva. E isso pode ser até mesmo para fins de vaga de garagem. Ou para fins de vaga de garagem, eu já vi gente fazer plantação, já vi gente esticar, fazer uma área de lazer, né? No apartamento térreo de uma área que antes não era dela. Então, isso é possível. E, inclusive, é possível você configurar uma usucapião nessa situação. Essa situação, Betânia, que você colocou aí de utilização da área, quando a pessoa está morando no térreo, utilizar aquela área e agregar ao seu imóvel, os empreendimentos hoje já estão saindo, vendendo propriamente essa área que está agregada ou agregada no que está ao redor desse imóvel térreo, justamente para facilitar já a situação e evitar conflitos futuros em torno dessa área que está na frente ou ao lado desses imóveis térreos. Então, isso é mais uma forma de mostrar que é possível, sim, que a usucapião. Tanto é que o direito, então, até as relações privadas, vem já partindo para um ponto para evitar o conflito futuro. Então, isso é... Aqueles apartamentos que tem até aqueles cercadinhos, sim, assim, sim, né? sim. Na parte térrea e tal. E aí já tem até uma área de lazer, já é vendido até como uma área muito maior. Isso acontece muito, gente. Acontece muito, muita usucapião
desse tipo de área, muito, muito. E aí o requerido é o condomínio, né? Aí a situação é uma situação diversa, né? O requerido, nesse caso, é o condomínio, que é diferente quando você vai usucapi uma vaga de garagem que você utiliza e que ela é da matrícula de um condômino, né? De uma pessoa que tem a vaga de garagem, né? Beleza, Acho que respondemos, né, com Alex? certeza. Segundo, é bem interessante aqui, né? Todos os terrenos de marinha que estão ocupados podem ser objeto de uso capião de domínio útil. Interessante. Não, né? Não, e aí acho que é bom a gente falar, assim, fazendo rapidamente uma fala aqui, na cabeça de todo mundo, é como se a enfiteuse, aforamento, aprazamento tivesse desaparecido em 2002. É importante a gente falar isso para as pessoas, que ela não desapareceu. As que existiam e que não foram resgatadas, elas continuam aí, né? Quer dizer, elas continuam existindo. O que você não pode é estabelecer novas enfiteuses e novas subenfiteuses no âmbito do direito civil. No âmbito do direito administrativo, o próprio Código Civil ressalva que as enfiteuses que eram reguladas por normas especiais, que é o caso das enfiteuses dos terrenos de marinha, né, que são regulados por normas de direito administrativos, que a gente denomina de aforamento, aprazamento, elas continuam existindo, tá? E elas podem continuar a existir e serem firmadas, tá? O que é interessante? Betânia, mas então você está falando que pode usucapião de bem público? De jeito nenhum. Porque não é a propriedade que você busca usucapi quando você faz usucapião de domínio útil. Quando você faz usucapião de domínio útil, o que você está usucapindo é o domínio útil e não a propriedade. É outro direito. É um direito que a gente até costuma brincar, que é o quase tudo, você só não tem a nua propriedade. Porque é o seu direito de usar, de gozar e tal. É aquela pessoa, gente, que as pessoas constantemente falam e às vezes reclamam, e às vezes quando o município começa a cobrar ou a União começa a cobrar, é aquele desespero de todo mundo correndo atrás de ação judicial. Quando começa foro, né? Quando existe uma situação que você cobra o laudêmio, é exatamente a situação. Se você se formou depois de 2002 e achou que nunca ia estudar isso na vida, se você vai trabalhar com regularização fundiária, meu amigo, eu te oriento a você até ver umas lives que a gente já tem aqui sobre o tema. Porque uso capião de domínio útil, enfiteuse, terreno de marinha, isso está mais vivo do que nunca. É a Tá? realidade. Então, é uma realidade presente. Então, o Robson, nosso colega aí, boa noite, Robson. Carlos, boa noite também. Então, assim, Alex, mas necessariamente você pode fazer uso capião de domínio útil de todo o terreno de marinha? Não, porque não são todos os terrenos de marinha que estão ocupados, regularizados no formato de aprazamento, aforamento e enfiteuse, né? A gente tem terrenos de marinha que são ocupados por outros instrumentos de regularização fundiária, como concessão de uso para fim de moradia, concessão de direito real de uso, a própria ocupação, às vezes formas de ocupação até mais precárias, né? E não são todos que estão ocupados na forma de efteuse. Se não está ocupado na forma de efteuse, aforamento, aprazamento, que são, né, gente, tem que ter o mesmo significado, se eles não estão ocupados dessa forma, é porque, na verdade, você não transferiu o domínio útil para outra pessoa. Porque na uso capião de domínio útil, você não faz uso capião contra a União. Né? Uso capião de domínio útil do terreno de marinha, você não faz uso capião contra a União. Você está fazendo uma uso capião, o seu requerido é aquela pessoa que é o foreiro daquele imóvel. É aquela pessoa a quem a União passou o domínio útil. Então, a relação entre particulares. Seu requerido. É uma relação entre particulares. Então, porque a gente defende, e a jurisprudência, né, tem vários julgados nesse sentido, né, que não existe interferência nenhuma. Não existe interferência nenhuma para o ente público. Continua então, sendo a ação proprietário. deve tramitar numa vara civil. Né? Numa vara que tenha competência civil. Então, assim, essa é uma discussão que a gente tem, né? Se você conversar com qualquer procurador, ele vai falar, não, eu tenho interesse e tal. Mas o fato é, o uso capião de domínio útil não causa nenhuma interferência no patrimônio do ente público. Por quê? Porque o ente público ele já passou o domínio útil daquele imóvel para outra pessoa. Se ele depois... Aí podem até questionar, não, mas olha só, quando transfere tem que pagar laudêmio. Quando transfere, mas uso capião não é transferência. Uso capião é aquisição originária de um direito real.
Então, a aquisição originária de um direito real, eu entendo que não cabe lá dentro. Porque não há transferência. Gente, os capião, ninguém passa nada para ninguém. É Tá? tomar pelo uso, né? É tomar pelo uso, né? O significado é exatamente isso. Ó, o Seabra Carlos entrou aí também, boa noite. Então é isso, bacana. Mas é isso, não é. Você não pode fazer os campeões de domínio útil todo terreno de marinha, porque não é todo terreno de marinha que tem Um FTUs uma instituída. estabelecida sobre ele, né? Bacana. Vamos lá para a terceira. Essa aqui é polêmica, viu, Betânia? É necessário que a construção base seja registrada no cartório de registro de imóveis para que possa ser realizada a uso capião de laje? Alex, eu já estou numa fase que eu já não estou nem achando isso polêmico mais, apesar de que isso é uma pergunta muito recorrente na nossa vida, né? Assim, existem duas possibilidades. Na verdade, assim, é bom a gente falar direito real de laje, aquela lâmina, né? Direito real, introduzido pela 13.475, que veio para tentar abrandar a irregularidade, a forma de ocupação do solo no Brasil, tá? Bom, vamos lá. Qual é a lógica do direito real de laje? Você tem uma construção base. E aí, Alex, vou falar pela ideia que todo mundo tem de laje. A gente pode ter laje para baixo também, mas vou falar a ideia que todo mundo tem de laje, que é uma casa por cima. O que é o direito real de laje? É uma lâmina superior ou inferior, né? Uma lâmina que gera o que a gente denomina de uma propriedade 3D. Totalmente diferente, uma unidade autônoma, independente, associada da unidade da construção básica. Essa unidade de baixo a gente denomina de construção básica. A pergunta da pessoa, que é uma pessoa que até já acompanha a gente tempo, que é a seguinte: olha, eu preciso ter o registro, né, a matrícula, a regularização do imóvel de baixo para eu fazer uso capião do direito real de laje, do imóvel de cima. No meu entendimento, tá? Que não é um entendimento só meu, é um entendimento de muita gente boa e de gente que tem despontado nesse estudo, né? O próprio registrador, né, Francisco Loureiro, de São Paulo, que defende essa tese. É o seguinte, ó, vamos lá. A gente precisa de registro, regularização do imóvel de baixo, quando a gente vai constituir, por meio de um negócio jurídico, o direito real de laje. Porque aí eu preciso ter uma escritura de constituição de direito real de laje, eu vou ter uma matrícula da construção base, aonde eu vou averbar a abertura de outra matrícula para o imóvel lajeado. O imóvel lajeário, ele não é uma construção averbada na matrícula do imóvel da construção base. A lei fala que o imóvel lajeário tem matrícula própria. Ele é outro imóvel. É um imóvel autônomo, é um outro direito, um outro imóvel. Tá? Betânia, para a constituição do negócio jurídico eu preciso? Eu entendo que preciso. Para constituição por meio de negócio jurídico. Eu, Betânia, tenho uma casa, tenho uma laje, eu vou vender a laje para a Alex. Quero fazer um negócio jurídico com a Alex. Eu preciso de uma escritura, eu preciso de uma matrícula do meu imóvel para eu poder averbar no meu imóvel a Constituição de Direito de Laje, na matrícula do meu imóvel a Constituição de Direito de Laje, e abrir uma outra matrícula que vai ter referência até essa matrícula da construção base, onde vão estar ali descritos todos os regramentos, diríamos assim, da boa convivência do direito real de laje. Tá? Mas para fins de uso capião, eu entendo, sei que você também entende isso, Alex, como muita gente boa por aí também, que não há necessidade disso. Por que não há necessidade, Betânia? Uso capião, acabei de falar agora, é a aquisição originária da propriedade. Não existe transferência, não existe cadeia sucessória. Betânia, como é que você vai pedir um uso capião de uma propriedade que não tem, que é dissociado do solo, que você não tem nenhuma ligação? Eu não vou pedir uso capião da propriedade, eu vou pedir uso capião do direito real de laje, que por si só realmente é um direito real que é dissociado do solo, que não existe, não exige que eu tenha ligação nenhuma com o solo. O direito real de laje, ele não gera uma fração ideal do solo para a pessoa que é o proprietário do imóvel lajeário, que é o lajeário. Não exige. Então, assim, é outra situação totalmente diferente. Eu entendo que é plenamente cabível o uso capião, porque o capião se abre uma matrícula
matrícula nova. Você não pode fazer com que as pessoas que queiram regularizar o seu imóvel lajeário fiquem dependendo de que a pessoa de baixo queira também regularizar o seu imóvel lajeário. Alex, e tem uma outra situação. Muitas vezes a luz campeão de direito real de laje, ela vem exatamente numa situação de conflito com o proprietário da construção base. Muitas vezes um conflito gerado por relações familiares. Divórcio, partilha, porque na maioria das vezes essa... Alex, eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? É que eu baixei aqui, eu boto no mudo justamente para não atrapalhar. Como é que você vai exigir que essas pessoas entrem em litisconsórcio justamente para declarar a propriedade da construção base e também um processo ou até num requerimento de uso capião extrajudicial, que eles entrem em uma demanda juntamente no polo ativo? Isso aí, você, como você falou, normalmente isso vem de um conflito familiar. E outra coisa, Betânia, se você exigir que a construção base realmente seja registrada, tem uma matrícula, você vai esvaziar o instrumento, como você mesma falou, isso vem lá da 13.465 de 2017. Alex, Eu erro essa lei direto. 13.465 de 2017. Não, é uma lei que a gente fala dela todo dia. Todo dia. É a lei da regularidade da REURB, né? Então, ela vem naquele mote de se regularizar núcleos urbanos informais. A gente sabe que grande parte não, o núcleo urbano informal consolidado, ele é carente de registro dessas unidades habitacionais. Então, você exigir que para a instituição do direito real de laje, que a construção base tenha a matrícula, tenha o registro, sobremaneira esvaziar completamente esse instrumento. Então, não é adequado, não é crível que isso aconteça. E só para falar uma coisa importante também, que o direito real de laje, ele veio previsto, né? Ele veio, né, sua previsão, né, inclusão lá no rol de direitos reais, pela lei 13.465, só que a gente tem que lembrar que ele não é utilizado só em âmbito de reúno, ele pode ser utilizado em qualquer situação, tá? Não só no âmbito de reúno. Então, isso é só para, reforçar aí, mas eu acho que respondeu. É plenamente possível, gente. Tem muita gente fazendo isso já. Vamos lá para a próxima, né? E a derradeira, né? Um herdeiro pode usufruir 1/3 de um imóvel que caberia a ele, mesmo que todos exerçam a posse do bem? Então, se ele quer usufruir 1/3 exclusivamente, e se todo mundo exerce da posse do bem, não, né? Não tem como. Para você, eu acabei de falar até na primeira exclusividade, né? Tem em condomínio com outras pessoas. É possível que um herdeiro que exerça a posse exclusiva de um bem faça uso capião em face de outros herdeiros que também herdaram o mesmo bem? Com certeza. Com certeza. Desde que ele tenha a posse exclusiva do bem, demonstre que há um abandono em relação... Eu lembro que a gente fez uma live, né, Alex, sobre isso, e as pessoas assistindo desesperadas, pelo amor de Deus, como é que faz pra isso? Aí na outra semana a gente fez uma live sobre as ações que gerariam a interrupção em oposição nessa posse qualificada dessa pessoa, né, dos herdeiros. Assim, com certeza, e assim, existem muitos casos, muitos casos, entendeu? Em que isso é possível. O STJ, inclusive, já decidiu nesse sentido, tá? Isso aqui não tem nada a ver com essa pergunta. E não tem nada a ver também com aquela situação da pessoa que que o pai tinha um bem, todo mundo herdou o bem, aí todo mundo agora quer... outro dia até uma aluna nossa me perguntou isso. A pessoa quer usufruir, os irmãos concordam, ela vai ter que exercer não sei quanto tempo de posse, ela quer somar a posse do pai. Eu falo, ó, essa aí é outra história, não é essa história da possibilidade de um herdeiro usufruir sozinho, não. São situações diversas. Agora, assim, essa aí, assim, não tem como, né, gente? A não ser que você tenha... Gente, a não ser que você utilize a uso capião para regularizar um imóvel que não é regularizado e que seja possível essa separação de 1/3 dos imóveis. Agora, para você fazer isso, para você usufruir um bem, você tem que ter uma posse sozinho. Você tem que ter uma posse exclusiva dele, né? Então, assim, me parece que essa questão aí da pergunta não é isso, né? Parece que todo mundo... Agora, outra coisa que tem que observar também, que acontece muito essas coisas de imóvel de herança, é se é possível
a divisão desse imóvel em um terço, né, Alex? Sim. Quer dizer, se é uma casa, né? Não tem como. Uma casa tem 3 quartos, olha, um terço da cozinha é meu, um terço da sala é meu e um quarto é meu. Você precisa ter possibilidade do objeto para fazer isso, porque não tem nada a ver com você usufruir a área menor do que o módulo rural, do módulo urbano, tá? Que isso aí é possível. É, Mas são coisas diferentes, é coisa de questão de possibilidade física mesmo. Agora sim, é porque a pessoa não explica na pergunta. Se você é aquela situação que, tipo assim, é um terreno, e aí todo mundo construiu um terreno, né? Aí, se você tem uma das 3 casas do terreno, aí é diferente, aí você pode, né? não vai perder a Aí, função a casa, ela vai ter todas as características de uma unidade aí é imobiliária possível, independente. campeão, é possível você regularizar tudo pela questão do condomínio urbano simples, é possível. Aí são outras possibilidades, entendeu? Agora, usucapião um terço de uma casa, não. Então, ótimo. Então, essas foram as perguntas que nos foram enviadas e foram respondidas, né? Eu quero convidar todos a se inscrever no nosso Telegram, né? Conteúdos exclusivos. Isso. Link na bio. Vá lá, se inscrevam. Também a gente está no YouTube e no Facebook. Ó, o Paulo entrou aí. O Paulo, eu acho que é o Paulo que estava na imersão Reúbe com a gente, que foi nosso Acho que aluno é lá. ele também. Acho que é ele É. mesmo. Então é isso, Betânia. Até terça-feira. Terça-feira a gente tem um convidado, né? A gente vai soltar um cardzinho aí. E Falar. a gente vai falar de como advogar nessa área que nós somos defensores públicos, das adversidades e das aventuras de ser advogado. Pronto, e a gente vai trazer um advogado para falar com É, propriedade sobre esses temas, né? propriedade e humor, Isso, diga-se de passagem. isso. Então, pronto. Até terça, então, nos nossos 20 minutos de Até reais. ter. E até, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.